Então, gente, aqui para tentar responder algumas perguntas que foram feitas, ah, essa live aqui está sendo realizada em relação ao curso Quebra de Contratos, que será realizado em setembro. Ah, é preciso entender uma coisa. Por volta de 80 mil anos, da contagem exata da nossa linha de tempo, de 80 mil anos, a Terra recebeu os chamados grupos de exílio. Esses grupos de exílio vieram de Capela, Alcete, Boronac, Orion, Sirius e vários outros quadrantes, lugares aqui do universo, e foram colocados na Terra como prisioneiros. E nesse momento se modulou a barreira de frequência terrestre para que o ciclo encarnacional ele ocorresse com amnésia. Então começou aquela história de que você encarnava aqui sem saber quem você era, de onde você veio, qual é o seu planeta de origem. E com a instituição da barreira de frequência, as pessoas que estavam aqui em missão ficaram presas nesse processo encarnacional, presidiário. Isso por volta de 80 mil anos da contagem da nossa linha de tempo. Eu já expliquei para vocês que o processo encarnacional como origem, ele não incluía, originalmente, ele não incluía a questão da amnésia. Você encarnava em certo planeta para ter uma experiência cocriacional da alma e você teria um certo tempo X para retornar ao seu planeta. Não havia a questão da amnésia. Mas com a instituição da barreira de frequência na Terra, esse processo foi modificado. Então vocês passaram a encarnar na Terra com amnésia. Isso foi proposital, essa modulação na barreira de frequência, para que se mantessem os exilados de Capela, de Alcete, Boronac, Sirius, Orion, presos no planeta, ficassem aqui um bom tempo e não saíssem daqui. Só que o problema é que as pessoas, tinha muita gente aqui em missão na Terra nessa época, vinda de Sirius, Orion, e essas pessoas acabaram ficando presas no processo encarnacional. Foram inseridos no corpo astral das almas que passavam a encarnar. A partir desse momento, na época, são 3 bilhões de exilados, em formações de encarnações holográficas, encarnações falsas, onde essas pessoas teriam cometido crimes gravíssimos e através do modelo da religião, do sentimento de culpa, o camarada pensava: fiz uma merda, vou ter que pagar, vou ter que encarnar para pagar o meu karma. Daí de onde começou essa história de que eu tenho que encarnar para pagar o meu karma, eu tenho que sofrer para purificar minha alma. Isso começou e não parou mais. Estamos na marca de 80 mil anos de encarnações na Terra e as pessoas continuam presas nessa linha de tempo. Elas não conseguem sair disso. A maioria das pessoas que estão aqui encarnadas são as mesmas que estão indo para o umbral e retornando. Elas vão para o umbral e retornam, vão e retornam, porque elas têm uma programação via chip, um contrato inserido no corpo astral delas que as obriga, as induz a reencarnar pelo apego à família e pelo sentimento de culpa que a religião criou. Então, a importância de atuar com a equipe espiritual para limpar os nossos contratos é justamente em quebrar esses paradigmas e sair dessa prisão temporal que nós fomos inseridos. Daí a importância desse curso que será realizado em setembro, de quebra de contratos. Na verdade, todas as vezes que vocês acessam a meditação Roda de Sansara, aqui pelo canal do YouTube, eu estou fazendo essa live pelo Facebook, porque não tive outro recurso, agora vai ser pelo Face, mas eu vou postar no site. Todas as vezes que vocês acessam a meditação Roda de Sansara, a equipe espiritual de vocês começam a mexer nos hologramas e começam a limpar isso lentamente. Lentamente, porque em média vocês estão aqui encarnando, em média cada pessoa que está encarnada aqui tem de 60 a 90 encarnações. Alguns já chegam a atingir um número superior a 300. Então é muito holograma para se limpar, principalmente relacionado à questão da ancestralidade e da família. Se uma família dá dor de cabeça, você imagine que você já tenha sido pai por 60 vezes, mãe por 60 vezes, filho. Então você está sempre envolvido na linha da ancestralidade, reencarnando com as mesmas pessoas por questão do apego, da culpa
e da devoção religiosa, que são contratos que vocês assumiram enquanto estavam encarnados aqui no passado. Isso precisa ser limpo. Enquanto não for limpo, esse ciclo repetitivo de desencarnar, umbral, e do umbral retornar ao processo encarnacional não vai parar nunca enquanto houver planeta. Então, daí a importância do ancoramento da hierarquia estelar para se limpar esses contratos. Então, eu estou com uma lista de perguntas aqui que foi feita, se é possível limpar, quebrar todos esses contratos. Na nossa rápida passagem que estamos encarnados aqui, não é possível limpar tudo. É possível dar início a um processo de limpeza. A coisa não é tão simples assim como você colocar a meditação do Arcanjo Miguel de 21 dias e quebrar e está tudo resolvido. Não é assim que funciona, gente. O processo é lento. Porque imagine vocês, 60 a 90 encarnações, 90 mil anos terrestres, mais ou menos. Quanta mentira e quanto holograma precisa ser desfeito. E o que alimenta o holograma são as nossas crenças. A partir do momento que você trabalha as suas crenças, aquela informação não ressona mais em vocês. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um holograma que foi montado pelas forças negativas que se aproveitaram da religião para nos aprisionar nesse modelo. Eles falam que Cristo foi crucificado e deu a vida por nós. Isso é mentira. Ele chegou assim a ser crucificado, mas não houve óbito. Ele foi retirado da cruz antes que se concluísse o dia do sábado, passasse aquela fase do sábado que os judeus eles não trabalham. Seus discípulos o retiraram da cruz, cuidaram dos experimentos, levaram o corpo dele para a Índia vivo. E ele teve uma vida normal até aproximadamente a idade de 90, 100 anos. Casou, teve filhos, foi uma pessoa normal. Mas a igreja se aproveitou desse fato para montar uma mentira religiosa, para que nós pensássemos em nossa consciência. Nós matamos o Filho de Deus e temos que pagar por isso. Somos pecadores. Eu sou culpado. Então, através desse modelo cristão, muitas pessoas estão amarradas no umbral por essa crença, pelo sentimento de culpa. E assim funciona a questão do problema da religião. Todas as pessoas religiosas estão presas nessa matriz umbralina devido à sua crença de que eu sou um devedor, eu sou um pecador. Mesmo a pessoa que acredita ser espírita ou kardecista. É a mesma coisa. Se você tem uma crença de que você é um devedor, é um pecador, a tua consciência cria a tua realidade. E você está preso nesse processo, enquanto não se mexer nesses hologramas, enquanto não se retirar e não se limpar isso. Então, o chamado e famoso umbral, ele tem os seus 49 níveis frequenciais, onde ao se desencarnar, você é atraído pelas suas crenças às cidades que são compatíveis com suas culpas, seus medos ou sua religiosidade. Existe o umbral dos suicidas, o umbral dos dependentes químicos, né? O umbral das pessoas religiosas e principalmente fanáticas também. Essas pessoas são as mesmas que estão indo e voltando. Isso é uma prisão que não vai terminar, repito, enquanto não se colocar a sua hierarquia estelar para quebrar, e terrestre também, para quebrar e limpar os hologramas, nós não conseguiremos sair da prisão chamada Roda Sansara. Então a ideia de desse curso de setembro, para vocês que querem se inscrever, vou deixar o link aí debaixo do vídeo aí com os telefones, a ficha de inscrição está aberta. Esse processo, na verdade, é para dar um empurrão a vocês. Não sou eu que faço nada para vocês. Eu vou estar ensinando como se auto-limpar. Mas quem faz a própria limpeza e tem autorização de se mexer nesses hologramas é o teu eu superior. Sem ele, não se faz nada. O teu eu superior, que é o teu fractal divino, a tua consciência superior, é você mesmo. Numa consciência superior, ele tem acesso a tudo que é real e tudo que é holográfico na tua vida. Todas as encarnações reais e todas as encarnações que são holográficas, que começaram sobre uma base de uma mentira, que contada 100 vezes se torna verdade. Daí a dificuldade de se quebrar o paradigma da crença. Então, respondendo aqui a pergunta, é possível se fazer uma iniciação de limpeza desses contratos. Porém, essa iniciação, esse processo será concluído no astral.
E aí entra uma outra mentira que foi contada para vocês pelas religiões. Vocês não precisam estar encarnados para quitar as suas supostas dívidas com o planeta. Vocês podem fazer isso no astral trabalhando como guias e como amparadores, que é o que os guias de vocês estão fazendo. Ao estar ajudando vocês e outras pessoas, eles estão trabalhando esse processo de ascensão interna sem precisar vir à fiscalidade. E diga-se de passagem, você é muito mais útil para a espiritualidade estando lá de lá do que lá de cá. Porque lá você não tem a limitação desse corpo denso como é o que estamos encarnados. Lá você tem a possibilidade de trabalhar, de ajudar, através da mediunidade, se projetar mediunicamente em 300, 400, 1000 pessoas simultaneamente e ajudar muito mais. Ser um instrumento muito mais útil para a espiritualidade do que estar preso aqui no corpo físico. Mas aí entra a questão, e por que tantas pessoas continuam vindo e encarnando? Por causa do apego à família. Isso acontece principalmente com as mulheres, com a questão dos filhos. Elas não aceitam ficar longe da família terrestre, daquele personagem que elas viveram, e imploram para voltar pelo apego, ou pelo sentimento de culpa, pelo sentimento de sentir-se responsável por alguém, onde na verdade ninguém é responsável por ninguém, você é responsável por você apenas. Se nós olharmos por esse ângulo, que só você é responsável por si mesmo, acaba-se o conceito da devoção, acabam-se os gurus espirituais, acabam-se as religiões, e o teu verdadeiro eu superior desperta dentro de você. E esse processo de ascensão continua. Então estou deixando aqui para vocês uma rápida explicação como funciona a limpeza desses contratos. Tem muita coisa para se mexer. Tem mais uma pergunta que foi feita sobre a hierarquia, a hierarquia espiritual que trabalha comigo aqui. Para quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube que é o Igor Paz, a página Autocura Espiritual. Estou fazendo essa live pelo meu Face e tem um site também que é o igorpaz.com.br. Eu tenho uma ligação especial com o Raio Azul, trabalho com a hierarquia estelar e terrestre, e nós temos parceria com as cidades, as colônias de Aruanda, Ramatiz e o Templo dos 22 Raios, que na concepção de vocês são colônias, mas não são colônias, são naves. São naves orbitais que habitam um patamar acima no nível de ascensão. Então nós estamos trabalhando em prol do resgate planetário, da separação do joio e do trigo, das pessoas despertarem a sua consciência e acordarem desse sono profundo que elas estão inseridas, e já está aí chegando na marca dos quase 100 mil anos de longas e extensivas encarnações na fisicalidade e no astral. Não se esqueçam, nós temos cerca de 25 bilhões de pessoas, de almas aqui no planeta. 8 bilhões mais ou menos na fisicalidade encarnados, e o restante no astral e realidades paralelas. A Terra tem quase 30 realidades paralelas. Então está se fazendo uma separação do joio e do trigo, um trabalho voltado para o despertar consciencial e trazer esses filhos que se perderam no processo encarnacional terrestre por causa dos dogmas e aquela coisa toda do karma, despertar a consciência desses filhos e voltar para casa. Eu faço parte de uma dessas pessoas que estava aqui nesse processo e acabou ficando aqui nesse rolo todo. E a minha consciência foi realmente desperta novamente, só que dessas pessoas que ficaram presas no planeta, em missão, alguns têm a responsabilidade de despertar a consciência e levar outros consigo. Despertar a consciência de outros e ajudá-los nesse processo. Algumas outras pessoas que eram antigos agentes ou comandantes que vieram para cá em missão de outros planetas, têm simplesmente a missão e a obrigação de despertar a consciência e ir embora daqui. Não tem responsabilidade nenhuma com o planeta, com os pepinos daqui. Isso varia de pessoa para pessoa. Então a pergunta é, quem é você? Todos vocês chegaram aqui a esse canal e a mim por alguma razão, porque nós estamos interligados nesse propósito de voltar para casa, nessa separação de joio e de trigo, nesse selecionamento. Nós estamos todos interligados. É por essa razão. Então, primeiro passo, gente, é vocês entenderem que a religião é uma droga. A religião, ela nos aprisiona. A religião é um modelo instituído para se manter os exilados presos à terra devido às suas sentenças que foram decretadas.
Mas para quem está no caminho da ascensão, representa o maior entrave, porque ao você acreditar-se pecador e devedor, você se coíbe sair daqui, você se coíbe a olhar para além de tudo isso que foi nos colocado como verdades absolutas. É preciso se quebrar, se limpar esses contratos da religião, da abdução, da automagia que nos atrelaram, nos aprenderam no ciclo encarnatório terrestre. Inclusive esse contrato aqui de abdução é um assunto que talvez eu esteja comentando aí na próxima live, que é outra coisa muito interessante também, onde muitos de vocês se ofereceram como, vamos dizer assim, cobaias, a palavra é um pouco pesada, mas é essa mesmo, para experimentos encarnacionais terrestres. Vocês não pertenciam a esse planeta, mas vocês se ofereceram como cobaia para ter uma experiência encarnacional física na Terra, neste corpo altamente contaminado com a mistura das 22 delegações que aqui colonizaram o planeta, entre elas reptilianos. Nós tivemos colonizações por parte dos arcturianos, dos pleiadianos, dos sirianos, insectoides. É um número muito grande de raças. E ao se oferecerem para participar desse experimento, vocês assumiram contratos, chamados contratos de abduções. E vocês estão presos à Terra até se concluir esse processo de finalização desses contratos. Ao menos que se saiba limpar isso. E há de se saber também como se limpar isso. Ou seja, cada um de vocês tem uma história diferente. É difícil para mim saber quem é quem. Então, na verdade, o mais importante nesse momento é vocês continuarem essa busca pelo autoconhecimento. Esse trabalho no planeta é novo, está acontecendo recentemente. Alguns terapeutas estão vindo para esse plano com essa outorga de levar esse conhecimento para vocês, despertarem vocês para que vocês saiam daqui. Então, analisem as informações que vocês escutam na internet, as pessoas que vocês ouvem. Se isso tem ressonância no coração de vocês, estudem, aprendam e façam até cursos, se assim for do desejo de vocês. Se não tem ressonância, saia fora e siga o seu caminho. Mas a verdade é que sem essa limpeza de contratos, nós vamos continuar nessa loucura aí por sabe-se lá quanto tempo. Tem uma pergunta aqui sobre os exilados. Os exilados, eles possuem contratos. Os exilados estão envolvidos na questão dos contratos holográficos, que eu falei para vocês, que inclui religião, devoção, apego à família, culpa. E os exilados vieram para a Terra com sentenças. Essas pessoas receberam em média de 1 a 5 anos de prisão decretados no relógio de Alcione. Então, cada ano em Alcione corresponde a 26 mil anos terrestres. Então vocês podem fazer a conta para quem foi sentenciado aí a 5 anos de prisão, de exílio, presos no planeta Terra e nos outros 36 planetas que foram anexados aos mundos de exílio. É tempo que não acaba mais, né? Muito tempo aí preso nessa loucura. Mas aí a pergunta da pessoa: os exilados não têm uma chance de se libertar disso? Tem. Se despertarem a consciência, se mudarem a frequência. Mas é muito difícil acontecer esse processo com exilado, é muito mais difícil do que acontecer esse processo com quem veio em missão. Por quê? Quem veio em missão carrega menos dogmas. Quem veio em missão para esse planeta tem questionamento sobre a verdade estabelecida. Quem veio em missão tem um espírito mais livre. O exilado, ele está preso à religião dogmática, aos dogmas, aos seus medos, suas culpas, seu ódio, sua revolta. Ele está inserido dentro do processo da dualidade de uma forma mais profunda. Então, muitas vezes, é triste, porque é como você querer mudar a cabeça de um terrorista extremo. Vamos dar um exemplo, um terrorista islâmico. Você não consegue mudar o pensamento dessa pessoa, porque ela foi programada, ela tem uma programação neural que faz ela acreditar naquilo como verdade absoluta. Então, por mais que se fale sobre a verdadeira realidade nossa aqui, não adianta. É muito mais complexo. Finalizando aqui essa rápida live que eu deixo para vocês aqui, lembrando mais uma vez o curso é em setembro. Vocês podem estar em contato com o WhatsApp da Mel, do meu, ou deixar o seu nome para a ficha de inscrição. Será em Santa Catarina, onde nós vamos estar atuando com uma limpeza de contrato mais profunda para dar essa iniciação e suporte
que vai continuar após o desencarne de vocês. Repito, o processo é longo, mas precisa ser iniciado. Então, respondendo aqui a última questão das perguntinhas aqui, alguém pergunta sobre o livre-arbítrio. Então, a questão do livre-arbítrio, gente, é uma coisa interessante. Porque o livre-arbítrio ele não existe como foi ensinado para nós. Essa é outra grande mentira. As pessoas, se vocês estudarem uma carta, por exemplo, de astrologia kármica, você vai ver que a mesma pessoa reincide no mesmo erro diversas vezes. O sujeito está cometendo a mesma burrada, reencarnando com as mesmas pessoas durante séculos e continua repetindo a mesma burrada, como se estivesse repetindo uma quinta série, por exemplo, centenas de vezes. E por que isso acontece? Porque a pessoa está chipada com um contrato de programação religiosa. A pessoa recebe uma programação. O livre-arbítrio não foi ensinado como não é verdade o que ensinaram a respeito do livre-arbítrio para nós. A pessoa tem uma programação religiosa que induz ela a repetir a experiência. Induz. Daí ela vai encarnar num código de padrão genético de ancestralidade familiar. Ao nascer, ela já herda a carga genética kármica dos seus pais, que está inserida em forma de memória celular no DNA do teu pai e da tua mãe. É mais uma bagagem kármica que muitas vezes nem atua. Mas por você concordar em nascer naquela família, você herdou o seu pepino para você. O pepino deles para você. Principalmente se você for, vamos dizer assim, primogênito. Pior ainda, que o teu pai e tua mãe não cumpriu, acaba sendo cobrado para vocês. Porque isso é uma estrutura holográfica que vai trabalhar em cima daqueles que não despertaram a consciência. Então afirmo para vocês aqui, muitas pessoas carregam a vida de sofrimento, não porque elas têm certas dívidas graves com o planeta, mas porque elas encarnaram numa família problemática e elas concordaram com esse processo. Elas estão induzidas a repetir a experiência encarnacional porque elas têm uma programação via chip implantada no seu corpo astral. Enquanto isso não for limpo, a pessoa não vai se libertar do umbral. Isso sem falar na questão dos clones que são feitos dessa pessoa quando cai lá, em uma dessas 49 frequências umbralinas. Então, gente, a coisa é muito mais séria e muito mais complexa. Esses caras criaram uma matriz de controle de um mundo espiritual que não existe. E tudo isso é sustentado pela mídia, pela política, pela publicidade e pela religião, principalmente pelas religiões. Então o livre-arbítrio ele não existe como foi ensinado para nós. A pessoa recebe uma programação e vem. Aqui ela vai ter toda uma indução religiosa, social, que vai também induzir ela a escolhas erradas. Ela sempre vai optar pelo errado, não porque seja uma pessoa má. Ela tem uma programação que vai induzir ela a repetir a experiência de uma forma negativa. Como se quebra isso? Não tem jeito, somente tirando esses implantes e reconectando a sua energia ao seu eu superior. É por isso que é importante esse processo de reconexão. Para cada um de vocês que estão aqui, incluindo a mim e todos nós, a única forma de sair de toda essa loucura e voltar para casa e, ao fazer isso, estar ajudando os outros a despertar consciência, é se reconectando ao teu verdadeiro eu superior. Então, meu trabalho aqui no site, no canal YouTube, é tentar ajudar vocês nesse processo. Passar informações para que vocês entendam como se fazer isso, para que vocês se autoajudem. E a proposta do curso em setembro é dar um empurrãozinho, porque além, vamos dizer assim, do ancoramento estelar e dos teus guardiões terrestres, é preciso se ter conhecimentos de simbologia, de arquétipos e de manipulações dos elementais para se fazer a limpezas e retiradas e remoção desses chips em algumas pessoas que possuem, vamos dizer assim, pepinos mais graves aí com o planeta. Então a coisa não é tão simples assim, mas é possível, se você acreditar-se como ser divino, pedir e autorizar a tua hierarquia espiritual que comece esse processo de limpeza, você vai continuar, você vai conseguir se libertar de tudo isso. Com o tempo, lento e gradualmente, os contratos eles vão sendo limpos, cada um. E aí o que acontece? De acordo com a limpeza desses contratos, a tua frequência vai mudar drasticamente. E de 20 amigos que você tem,
Infelizmente vão sobrar aí 2 ou 3, mas serão os verdadeiros amigos. Não porque você seja uma pessoa de guerra ou tem alguma coisa errada com você, mas porque a tua frequência está começando a despertar e você começa a sair do inconsciente coletivo e da matriz de controle onde você ficou amarrado durante tantas encarnações. Gente, eu deixo essa live aqui, espero que eu tenha conseguido responder algumas perguntas. A maioria de vocês está dormindo agora aí no Brasil, mas eu estou 15 horas à frente do relógio de vocês e não tive como fazer essa live num horário onde vocês estivessem acordados para que nós estivéssemos interagindo mais com perguntas, né? Aqui, por exemplo, a gente está em torno de 8 horas da noite, eu acho que aí no Brasil deve ser 6, 7 da noite, estou chegando aqui agora, que eu estou na Oceania, e no Brasil devem ser por volta de 4, 5 da manhã. Então deixo essa live com carinho para vocês, que essas palavras elas venham de alguma forma despertar mais ainda a consciência daqueles que estão convocados para essa separação do joio e do trigo, esse despertar consciencial pelo planeta, por vocês próprios, em primeiro lugar. Vou deixar os contatos abaixo do vídeo para quem tem interesse nos cursos. Para quem não irá participar, vocês podem continuar realizando aí as meditações de Roda de Sansara, e a equipe espiritual estelar que está com vocês e terrestre vão ajudando vocês na medida do possível na remoção desses hologramas e todas essas mentiras holográficas que nos prenderam no ciclo encarnacional. Roda de Sansara. Grande abraço para todos, nós nos vemos aí em breve. Fiquem em paz.